Quem foi o profeta Zacarias na Bíblia? O profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel do exílio na Babilônia. O nome Zacarias significa Yahvé lembra-se, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. Zacarias era um nome muito comum entre o povo hebreu, de forma que muitos personagens bíblicos aparecem com este nome, principalmente no Antigo Testamento. No final deste texto pontuaremos alguns destes personagens. A história do profeta Zacarias. O profeta Zacarias nasceu em uma família de sacerdotes ainda na Babilônia. Sua família estava entre os quase 50.000 exilados que retornaram do exílio babilônico após a permissão do rei Ciro. Zacarias era filho de Baraquias, porém em algumas passagens bíblicas ele aparece como sendo filho de Ido, que na verdade era seu avô. Zc 1:11, confronte com Ed 5:1-6:14, Quênia 12:4,16. Para explicar isto, acredita-se que seja possível que seu pai, Baraquias, tenha morrido quando Zacarias ainda era muito jovem, ou seu avô, Ido, talvez tenha sido uma figura mais proeminente que seu pai. Além de profeta, Zacarias também era sacerdote, assim como os profetas Jeremias e Ezequiel também foram antes dele. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, de Zorobabel, o líder político dos judeus que retornaram do exílio, e de Josué, filho de Josadaque e sumo sacerdote da nação. Zc 3:1-4-6-6-11, Jed 5:1,2. O ministério do profeta Zacarias. O ministério profético de Zacarias está registrado, principalmente, no livro do Antigo Testamento que traz seu nome, e no livro de Esdras. No entanto, Zacarias também é mencionado no livro de Neemias. O profeta Zacarias começou a profetizar cerca de 2 meses depois de Ageu também ter começado a profetizar. Ageu 1, confronte com Zc 1:1, isto é, no 8º mês do 2º ano de reinado do rei Dário, em 520 a.C. A mensagem profética, tanto do profeta Zacarias quanto o profeta Ageu, era de encorajamento acerca da obra de restauração do templo, além de revelações sobre as bênçãos futuras da nação. O contexto histórico do ministério do profeta Zacarias nos mostra que aquele era um período muito significativo da história judaica. Os exilados haviam conseguido a permissão para retornarem à sua terra, e entusiasmado, se propuseram a reconstruir o templo em Jerusalém que tinha sido destruído. Em 535 a.C., eles conseguiram lançar os alicerces do templo, de 3 de agosto de 13, porém devido à oposição dos samaritanos, o trabalho de restauração ficou paralisado até o reinado de Ciro, ou seja, durante pelo menos 14 anos nada foi feito nesse sentido. Algumas pessoas questionam sobre o porquê de Zacarias e Ageu terem ficado em silêncio durante esse período. Uma explicação bem provável é que ambos ainda eram crianças quando retornaram com suas famílias do exílio em 537 a.C., ou então eles não retornaram nesse grupo de exilados, mas em outro grupo posteriormente. De qualquer forma, provavelmente os 2 profetas não eram adultos nessa época. Com base na explicação acima, então podemos supor que o profeta Zacarias era ainda muito jovem quando começou a profetizar. Com as exortações de Zacarias e Ageu, o trabalho foi reiniciado, porém num determinado momento mais uma vez houve oposição externa, com o questionamento de Tatenai, governador persa, e também oposição interna,
com os judeus desaminados e pessimistas com relação à construção do templo, achando eles que a escassez de recursos, os obstáculos e a inferioridade da construção atual em comparação com o primeiro templo de Salomão significavam um tipo de reprovação do próprio Deus. É neste cenário que os profetas Zacarias e Ageu profetizaram, convocando o povo ao arrependimento da negligência que estavam demonstrando, e encorajando-os a confiarem nas promessas do Senhor. O povo respondeu às mensagens do Senhor proclamadas através dos dois profetas, e em 515 a.C. o trabalho foi concluído. As profecias de Zacarias. As profecias do profeta Zacarias, além de tratar das questões relacionadas à reconstrução do templo, também apontavam para a realidade do reino de Deus no futuro. Assim, algumas profecias do profeta Zacarias possuem uma aplicação imediata, num futuro próximo à restauração da comunidade após o exílio. Todavia, outras profecias de Zacarias apontam para um futuro mais distante de sua época, onde Deus traria bênçãos para Jerusalém por meio da linhagem de Davi, de modo que Zorobabel era apenas a continuidade da linhagem, e não o seu fim. Logo, o profeta Zacarias profetizou claramente sobre a vinda do Messias, o último filho de Davi. Zacarias profetizou sobre a entrada triunfal de Jesus, 19 de setembro de 10, confronte com MT 21 de janeiro de 11, sobre a traição e morte de Cristo, ZC 13:7, e sobre a promessa da habitação de Deus no meio de seu povo, realizada finalmente em Cristo, ZC 2, 5,10, confronte com João 1h14. A própria celebração registrada em Zacarias 14 e fim 16:20, encontrará seu cumprimento pleno no reinado do Cordeiro no novo céu e nova terra, AP 21:1-3. Zacarias, pai de João Batista. Certamente esse Zacarias é o mais conhecido depois do profeta Zacarias. Zacarias foi um sacerdote, e pai de João Batista, LC 1º de maio de 25/3/2. Certa vez ele recebeu a visita do anjo Gabriel enquanto estava executando suas funções sacerdotais no templo. O anjo lhe trouxe a notícia de que seria pai, porém sua primeira reação foi a incredulidade. Como consequência, Zacarias ficou temporariamente mudo, e provavelmente surdo, até que Isabel deu à luz ao filho do casal. A forma com que Zacarias voltou a falar impressionou toda a região da Judéia, e as pessoas começaram a especular quem era aquele menino que havia nascido, LC 1:64-66. Tomado pelo Espírito Santo, Zacarias também profetizou sobre o ministério do Messias, LC 1:68-79. Receber estudos da Bíblia. Outros Zacarias na Bíblia. Como dissemos, há pelo menos 30 personagens bíblicos designados como Zacarias na Bíblia. A maioria deles aparece apenas uma ou duas vezes na narrativa bíblica. Além dos dois Zacarias já apresentados, citaremos alguns destes homens que tiveram esse nome. Um chefe da tribo de Ruben que viveu em aproximadamente em 740 a.C., CR 5, 6,7. Filho de Meselemias, guarda da porta ao norte do tabernáculo, CR 9, 21-26, 2,14. O primeiro colonizador israelita de Gibeão, CR 9, 35,37, também citado como Zequer em 1 Crônicas 8:31.
Um levita que tocou quando a Arca da Aliança foi trazida a Jerusalém. 1 Cr 15, 14.18, 20, 16, 5. Um príncipe de Judá enviado pelo rei Josafá para ensinar a lei ao povo judeu. 2 Cr 17, 7. Um levita da família de Asaf que foi atuante, juntamente com o rei Ezequias, na purificação do templo. 2 Cr 29, 13. Também houve outro Zacarias da casa de Asaf que viveu na época do reinado de Josafá. 2 Cr 20, 14. Um dos últimos reis do reino do norte, Israel, filho de Jeroboão II, que reinou em 753 a.C. 2 Rs 14, 29. Ele reinou apenas 6 meses e foi assassinado por Salum, terminando assim a dinastia de Jeú. 2 Rs 15 de agosto de 12. Provavelmente um sacerdote no reino do rei Josias. 2 Cr 35, 8. Um dos homens de destaque que foram enviados por Esdras para buscarem levitas e pessoas que desempenhavam serviços no templo para retornarem a Jerusalém, é de 8:16. Um profeta que viveu durante o reinado do rei Uzias. Enquanto o rei seguiu seus conselhos, houve prosperidade. 2 Cr 26, 5. Existem ainda outros Zacarias na narrativa bíblica do Antigo Testamento, de maneira que é até difícil conseguir distinguir quando algumas citações se referem a um certo Zacarias ou a outra pessoa com o mesmo nome. Um exemplo disto são as referências sobre Zacarias que aparecem nos livros de Esdras e Neemias. Para finalizar, um personagem com este nome que certamente merece destaque é o Zacarias mencionado em 2 Crônicas 24 e 20, 22. Esse Zacarias foi filho do sumo sacerdote Joiada durante o reinado do rei Joás, em Judá. Naqueles tempos, Judá retornou à idolatria, e Zacarias, movido pelo Espírito de Deus, repreendeu severamente a nação por conta daquela conduta pecaminosa. A denúncia de Zacarias incomodou os nobres de Judá que, juntamente com o rei, planejaram apedrejá-lo até a morte no átrio do templo. Muito provavelmente esse é o Zacarias citado por Jesus em Mateus 23:35 e Lucas 11:51. Na verdade, a identificação desse Zacarias oferece algumas dificuldades. O problema é que o Zacarias, filho de Baraquias, é o profeta Zacarias que estudamos no início deste texto, e se caso o profeta tivesse sofrido tal martírio, provavelmente haveria alguma referência sobre isto nos livros de Esdras, Neemias ou Malaquias. A tradição judaica afirma que o profeta Zacarias morreu de causas naturais na Judéia, com idade bastante avançada, e foi sepultado perto do túmulo de Ageu. Por outro lado, quando comparamos a expressão utilizada por Jesus com a expressão dita pelo Zacarias, filho de Joiada que aparece em Crônicas, na hora de sua morte, entendemos que possivelmente se trata da mesma pessoa. Em Lucas lemos o Senhor dizendo que, desde o sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim, vos digo, será requerido desta geração. LC 11:51. Já em Crônicas lemos que, prestes a morrer, Zacarias disse: o Senhor o verá, e o requererá. 2 Cr 24, 22. Outra informação importante é que o livro de 2 Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Assim, a expressão de Abel a Zacarias poderia ser uma expressão hebraica equivalente à nossa de Gênesis ao Apocalipse. Para resolver o problema das palavras filho de Baraquias que aparece em Mateus,
Os estudiosos sugerem três possibilidades. A primeira entende que o Zacarias mencionado pelo Senhor realmente tenha sido o profeta Zacarias, e que neste caso seu martírio não foi documentado e a tradição judaica está errada. A segunda possibilidade sugere que o Zacarias do livro de 2 Crônicas tenha sido neto de Joiada, e não filho, e que seu pai então também se chamava Baraquias, mas por algum motivo não foi citado em 2 Crônicas. A terceira possibilidade sugere que as palavras filho de Baraquias que aparecem no Evangelho de Mateus trata-se de uma adição equivocada de um copista, visto que ela não aparece nos melhores manuscritos do Evangelho de Lucas. Autor: Daniel Conejeiro.